Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou resolver agora uns exercícios de leis de Newton, blocos com atrito. A questão número 1, ela fala assim: um corpo de massa 10 kg encontra-se sobre o solo e nele atua uma força de 10 newtons, formando com o solo um ângulo de 60 graus com horizontal. Assinale a alternativa que representa a aceleração verificada no corpo. Então, se a gente olhar o problema aí, ele está falando que a massa do corpo é de 10 quilos, beleza? Então, a massa do corpo é de 10 quilos. E sobre ele atua uma força de 10 newtons, aonde ela faz com a horizontal um ângulo de 60 graus, né? Ele quer saber a aceleração do sistema. Então, todas as vezes que a gente tiver essa situação aqui, a gente pega o ponto onde a força está sendo aplicada e faz assim, ó, constrói o plano cartesiano, x, y. E aí a gente vai ter a projeção do vetor que está fora do eixo, que é no caso o f, no fx e no fy, certo? Lembrando, né, que na projeção de vetores, quando o ângulo é formado com a horizontal, o fx fica f cosseno do ângulo e o fy fica f seno do ângulo, beleza? Caso você tenha dúvida nisso, eu vou colocar um card aqui no final da resolução desses exercícios, mostrando uma lista de exercícios e explicação sobre projeção vetorial, beleza? Bom, olha só, como ele falou, né, que ele quer a aceleração verificada, né, nessa situação, a gente vai ter o seguinte: quem puxa esse cara aqui é o fx, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que fx é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Porém, o fx, ele corresponde a quem? A f cosseno do ângulo, que é igual a ma, né? O F, a gente viu ali no problema, que vale 10 newtons, vezes o cosseno de 60. O ângulo é 60. É igual a massa do corpo que ele deu, que é 10 quilos, vezes a aceleração. Certo? Então, se a gente for consultar essa tabela aqui, ó, o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, a minha conta vai ficar assim, ó, 10 vezes 1/2 é igual a 10A. Eu posso simplificar esse 10 com esse 10 e chego à conclusão que a aceleração é igual a 1/2, que é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta é letra A. Beleza? A segunda questão, ela fala assim, ó, 3 corpos A, B e C de massas MA 2 kg, MB 6 kg, MC 12 kg estão apoiadas em uma superfície plana horizontal e idealmente lisa. Então, é um problema sem atrito. O bloco A é aplicada uma força de 10 newtons. A força que B exerce sobre C vale... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: quando a gente empurra esse sistema, as 3 caixas ou os 3 corpos, eles vão ser empurrados com a mesma aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, eu faço isso aqui, ó, m de A, m de B, m de C, vezes a aceleração, porque a força vai empurrar todos os blocos, né? E ele falou que a força é igual a 10 newtons. Então, vai ficar assim, ó, 10 é igual a 2 mais 6 mais 12 vezes A.
Então, 10 é igual a 20A. Isso quer dizer que A é igual a 10 divididos por 20, que vai me dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, eu acabei de achar a aceleração do sistema. Só que o que o problema quer? Ele quer a força de C. Então, eu posso dizer o quê? Que a força de C vai ser igual à força que todo mundo está empurrando, menos a força de A, menos a força de B, né? Só que a gente sabe o quê? Que a força de A é igual à massa de A vezes a aceleração. Então, a força de A vai ser 2 vezes 0,5. Então, a força de A vai ser igual a 1 newton, certo? Agora, a força em B vai ser o quê? A massa de B vezes a aceleração. Então, a força de B vai ser 6 vezes 0,5. A força de B vai ser igual a 3 newtons. Então, aqui vai ficar assim, ó. A força em C vai ser 10, que é a força que está todo mundo sendo empurrado, menos a força de A, que é 1, menos a força de B, que é 3. Então, a força em C vai ser o quê? 10 menos 4 é igual a 6 newtons. Beleza? A segunda questão, ou melhor, a terceira questão é uma questão de plano inclinado. E ela fala assim: o bloco da figura de massa 50 kg sobre o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante, sob a ação de uma força F, também constante e paralela ao plano. Adotando G igual a 10, o módulo da força F em newtons vale. Então, o que está acontecendo? Ele disse que o corpo tem massa de 50 quilos, né? Mas ele não deu o ângulo aqui, né? A gente sabe que essa inclinação tem um ângulo θ qualquer. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Lá da aula de vetores, a gente tem a seguinte ideia. Quando a gente tem um triângulo, certo? E esse triângulo, ele tem os lados A, B e C, tá? Usando Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou o quadrado da soma dos catetos é igual à hipotenusa, a gente, no nosso caso, vai achar quanto mede esse cara aqui. Para quê? Para que eu possa calcular o valor do seno e o cosseno aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual. Quanto que vale B? 6 ao quadrado. Quanto que vale C? 8. 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 36 mais 64. A vai ser raiz de 100, que é igual a 10, certo? Então, eu sei que essa lateral aqui vale 10, certo? Bom, vamos lá. A outra coisa que a gente sabe é o seguinte: todo o corpo no plano inclinado, o peso é nesse sentido, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer a projeção vetorial aqui. Lembra, ó? A gente vem aqui, coloca o nosso glorioso x e y, certo? E aí eu vou chegar à conclusão que o meu px ele vai estar nessa direção aqui, ó. Né? Então, esse cara aqui é o meu px, certo? Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, importante, tá? No plano inclinado, tá? Px é P seno do ângulo
e PY é igual a P cosseno do ângulo. Lembra disso, tá? Outra coisa que também eu tenho que lembrar é o seguinte. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Importante também. Importante. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E, deixa eu só voltar aqui. E o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Então, pensa o seguinte. Como aqui, né, a gente pode ver aqui a sobreposição da imagem, o PX vai ser igual ao F, certo? Por que o PX vai ser igual a F? Porque ele disse que o corpo está subindo com velocidade constante, ou seja, essas duas forças aqui serão iguais. Então, eu posso escrever ali o seguinte, que PX é igual a F, certo? E ele quer saber o valor dessa força. Sendo que PX, a gente viu que PX é o quê? P seno do ângulo. Então, vai ficar assim, ó, P seno do ângulo é igual a F. Aí, vai ficar assim. A gente tem que lembrar que peso é o quê? A massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Isso tudo vai ser igual a força. Então, vamos pensar aqui. A massa vale 50 quilos. Então, eu sei que a massa vale 50 quilos. A gravidade vale 10. E o seno? O seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Se a gente for pegar aqui o meu desenho, o ângulo é esse. Então, o cateto oposto vale 6, né? E a hipotenusa nós achamos que vale 10. Então, é 6 sobre 10, ou seja, 0,6, certo? E aí, na minha conta, vai ficar o seno de θ é igual a 0,6 vezes F. Então, 0,6 vezes 10, 6. 6 vezes 50, 300 newtons. 300 newtons é letra E. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Bolinha fez uma demonstração da segunda lei de Newton para os alunos da turma. A demonstração era composta por um bloco de massa de 5 kg que se move com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal sob a ação da força constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força em newtons. Então, o que acontece? O bloco está sendo puxado para lá. Se o bloco está puxando para lá, a força de atrito, né, ela é sempre contrária ao movimento. Não é isso? Só que ele falou que o cara está com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, eu sei que a força que puxa o bloco é igual à força de atrito, né? Ele quer que você descubra qual é o valor da força de atrito, né? Então, a gente sabe que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso, né? Então, a gente vai dizer que a força é igual ao coeficiente de atrito vezes mg. Por que, bola? Porque peso é igual a massa vezes a gravidade, galera. Lembra aí? Então, a força que está puxando o bloco vai ser igual ao coeficiente de atrito, que vale 0,2, vezes a massa, que vale 5, vezes a gravidade, que vale 10. Então, eu sei que a força vai ser 10 vezes 0,2, 2. 2 vezes 5, 10 newtons. Beleza? Bom, próxima questão. A próxima questão fala assim.
Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Cara, direto, ó, força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes o peso? E a gente não sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade? Então, eu sei que a força de atrito vai ser... Quanto que vale o coeficiente de atrito? 0,4. A massa, 3 quilos. E a gravidade, 10, olha ela aqui. Então, eu sei que a força de atrito vai ser igual a quanto? 0,4 vezes 10, 4. 3 vezes 4, 12 newtons. Beleza? Questão número 6. A questão número 6 fala assim. Uma caixa de peso P igual a 20 newtons está em repouso numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é 0,4. Uma força horizontal F é aplicada sobre a caixa. Qual é a máxima intensidade da força, supondo que a caixa permaneça em repouso? Eu cheguei a falar isso em sala, dizendo que a força, quando a força é igual à força de atrito, né, eu estou na iminência do movimento, ou seja, eu estou começando a me movimentar, mas eu ainda não me movimentei porque ela é igual. Para a caixa se movimentar, a força tinha que ser maior que a força de atrito, né? Então, preste atenção. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso. A bola, peso, é igual a massa vezes a gravidade. Então a força vai ser o quê? Mi vezes mg. Então a força vai ser igual coeficiente de atrito 0,4 vezes... ele já deu o peso aqui, gente, olha só, vezes 20, que é o peso direto, né? Ó, o peso aqui, não é isso? Então, a gente vai ter uma força de 20 vezes 0,4, 8 newtons. Esse já foi até direto, né? Questão número 7. A questão número 7, ela fala assim: um bloco de massa 0,8 kg desloca-se sobre uma mesa sob a ação de uma força horizontal de intensidade igual a 60 newtons, realizando um movimento retilíneo e uniforme. Considere G igual a 10 metros por segundo e determine a intensidade das forças de atrito e normal que a mesa aplica sobre o bloco. Então, galera, pensa o seguinte, eu tenho lá a mesa, né? Deixa eu fazer a reta aqui. Eu tenho a mesa perfeitamente lisa. Sob a mesa, eu tenho um bloco, né? Ele falou que a massa do corpo é de 0,8 quilos, certo? E aí, ele sofre a ação de uma força de 6 newtons. Então, vamos supor que eu esteja puxando esse cara aqui com uma força de 6 newtons, certo? Só que ele falou o seguinte, ó, o movimento está uniforme, ou seja, o cara está lá amarradão com a mesma velocidade, sem nenhuma outra força atuando sobre ele, a não ser essa força aqui. Então, eu posso dizer o quê? Que a força que está empurrando o cara é a força de atrito. Então, se a força que ele está sofrendo é de 6 newtons, então 6 newtons é igual à força de atrito. Ô, bola, que legal! Então, eu sei que a força de atrito é igual a 6 newtons. Só que agora ele quer que você calcule a força normal. Cara, lembra que a gente fala que o peso é para baixo e a força normal é a força que a superfície exerce sobre o bloco. Ela é a força normal, né?
Então, o que acontece? Eu posso dizer que a força normal é igual ao peso. Ah, beleza. E peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a normal vai ser igual a quem? A 0,8 vezes 10. Então, a força normal vai ser o quê? 8 newtons. Beleza? Respondi a letra A. Agora, a letra B, ele quer a intensidade da força resultante que a mesa aplica sobre o bloco. Isso aqui é uma questão vetorial, somente pensando em vetor. Pensa comigo. Se a força peso, ou melhor, a força normal é para cima, né? E eu tenho aqui, ó, essa é a força normal. E esse cara aqui, que é o F, ele tá aqui, né? Qual é a resultante desses dois vetores? Ah, bola, a resultante desses dois vetores é esse cara aqui, ó. E como é que a gente resolve isso, galera? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Então, ó, resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais normal ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a resultante vai ser, ao quadrado vai ser 36 mais 64, né? Então, eu vou ter a resultante igual a raiz de 100, a resultante vai ser igual a 10 newtons. Beleza? Aí, a letra C quer que você calcule, deixa eu só organizar aqui, ó. Letra A, letra B, a letra C ele quer o coeficiente de atrito. Então, na letra C, o coeficiente de atrito é o quê? Força de atrito é igual coeficiente de atrito vezes a normal. Ou, como a gente fala, peso, né? Sendo que o peso é igual a mg. Então, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Força de atrito. A gente descobriu que a força de atrito vale 6. Ah, beleza. Então, 6 é o coeficiente de atrito vezes o peso. O cara tem peso, cadê o peso aqui, ó? A normal é igual ao peso, o peso é igual a 8 newtons. Então, 8. Então, o coeficiente de atrito vai ser 6 divididos por 8, isso vai me dar 0,75. Beleza? Então, a gente tem aqui o valor do coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!